Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Rafael Batiste, sou professor da Universidade Federal de Goiás, também faço parte da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia e hoje a gente vai fazer a nossa segunda live de 2023, as lives da CB Agro. Hoje a gente vai ter aqui como tema da nossa live a cultura da oliveira, então esse ano a gente optou por culturas alternativas, a gente já falou na nossa primeira live sobre flores, hoje a gente vai falar sobre oliveiras, e a gente vai ter a presença aqui da pesquisadora Angélica Pantano e da pesquisadora Cristina Pandolfo, que vai estar falando um pouquinho para a gente aqui sobre a cultura da oliveira e quais são as tendências para essa cultura aqui no Brasil. Eu gostaria de lembrar a todos que esse ano a gente também tem o Congresso Brasileiro de Agrometeorologia, então se tiver interesse em participar, a gente tem o prazo para envio de resumo até 15 de agosto, então pode acessar o site lá da CB Agro, Congresso Brasileiro de Agrometeorologia, que tem todas as informações lá. E para a gente dar início à nossa live aqui, eu gostaria de convidar a Angélica Pantano para fazer parte aqui da nossa live. A Angélica é engenheira agrônoma, formada em Bandeirantes, com mestrado pela Universidade Estadual de Londrina, doutorado pela Exalc em agrometeorologia. Atualmente é pesquisadora científica do Instituto Agronômico de Campinas, onde tem trabalhado desde 2005 com a linha de pesquisa em climatologia, culturas como café, milho e a oliveira, que ela vai estar falando um pouquinho para a gente aqui hoje, e também participa da rede meteorológica do IAC Clima. Tá? Angélica, muito obrigado pela disponibilidade, ter aceitado o convite de estar falando sobre essa cultura. Você fica à vontade para se apresentar e iniciar a sua apresentação. Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco sobre as oliveiras, né? Já faz um tempinho que ingressei nessa cultura aí e é uma cultura apaixonante, né? A gente começa e foi um desafio e cada dia a gente aprende mais um pouco. Então, espero hoje passar um pouco de como está a condição, né? A situação no estado de São Paulo e também aprender um pouco das condições do cultivo em outro estado. Perfeito. Pedir para o pessoal subir sua apresentação aqui, a gente já inicia. Tá bom. Perfeito. Bom, a gente começa primeiro falando, né, sobre a escolha da área. Então, a primeira coisa que a gente aconselha com o produtor é que ele pense bem e conheça a sua área, principalmente em relação ao clima, porque a gente tem várias variáveis aí, né, como declividade, fertilidade do solo, algumas áreas que podem ou não ser implantadas, mas principalmente em relação ao clima. No cultivo da oliveira, o clima é a coisa fundamental, né? Um fator fundamental que a gente pede primeira coisa para ele fazer, ter atenção ao clima. Porque algumas variáveis têm manejo, consegue ser manejável, melhora, e outras não. O clima é uma das coisas que a gente não tem acesso, a gente não tem como realmente mudar. Então, a gente fala da declividade do terreno. No nosso caso, aqui no estado de São Paulo, a declividade do terreno é um ponto também que a gente observa muito, porque, de acordo com o clima, a gente não tem um clima no estado todo apto para essa cultura. A planta necessita de uma quantidade de frio e que a gente tem em determinados locais, em determinadas regiões do estado. E são em áreas de relevo bem declivoso. Áreas com acima, pelo menos, de 900 metros de altitude, 1.000 até 1.500, 1.600, e são áreas bem declivosas, né? A fertilidade do solo, normalmente nessas áreas, é muito baixo, mas é uma área manejável, né? O manejo do solo consegue reverter essa má fertilidade, porque normalmente eram áreas de pastagens, e isso aí eu não vou entrar em detalhe na parte de manejo, mas a gente só deixar bem claro que a parte de solo é uma parte manejável, tem como conseguir recuperar a fertilidade do solo. A planta ela não suporta áreas de alagamento e encharcamento, então a gente sempre recomenda não plantar nas áreas de baixada, porque nessas regiões de montanhas, geralmente na baixada passa um veio da água, um córrego ou um rio, e essa água, com a época de cheia, ela sobe, então a planta não tolera esse encharcamento nas raízes. E em áreas próximas às sombras, a gente tem, principalmente perto de mata,
a gente tem grande ataque de formiga, é uma área mais úmida, uma área mais fechada, e o controle de formigas e essa pálpita, que é uma borboletinha, se abrigam nessas áreas. Então, é uma área que a gente tenta evitar, ou pelo menos aconselha o produtor a manter uma certa distância. Nem sempre a gente consegue isso, mas é uma das orientações. Então, o nosso terreno aqui, como eu te falei, é muito declivoso, né? Principalmente na região, a gente tem maiores cultivos estão aqui na Serra da Mantiqueira, em regiões de serra, e na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Dificulta o manejo, porque essas regiões montanhosas é difícil o manejo com máquina, então a colheita também geralmente é manual, a gente não usa máquinas, a colheita pode ser feita com, a gente fala um pente, que usa também na colheita do café, que facilita a colheita, mas aquelas máquinas que a gente vê que usa na Europa ou até no Rio Grande do Sul, devido ao relevo nosso muito montanhoso, a gente não consegue usar isso aqui. Esse é um exemplo aqui do relevo que a gente tem. Pode ver que é uma planta, o relevo é tão acidentado, tão declivoso, que foi feito patamares, né? Então, em relação à sombra que eu falei, a própria planta, ela tem uma conformidade diferente. Então, o relevo muito montanhoso, o próprio relevo, ele sombreia a planta. Então, vocês podem ver que a planta, ou ela cresce muito para cima, ou ela se desenvolve mais de um lado. O próprio barranco, nesse caso, foi feito patamares, o próprio barranco, ele sombreia a planta, então a planta se desenvolve mais do lado que ela recebe mais luz durante o dia. Nessa propriedade, a lavoura, ela recebe maior parte da luz da manhã até umas 2 da tarde. A partir disso, o sol começa a virar e o próprio barranco dos patamares sombreia a planta. Então, ela fica com essa formação aí, ou muito reta, ou com desenvolvimento vegetativo pendendo para um lado só. Essa é uma área também bem montanhosa, né? O relevo bem ondulado, bem declivoso, devido à fertilidade baixa. Se não for feito um manejo adequado da implantação, as plantas, são plantas aí de 2, 3 anos, com um desenvolvimento muito lento. Então, a orientação da implantação para o manejo do solo, para o preparo do solo, é essencial para que a planta tenha esse arranquio. Plantas num terreno que não foi feito um preparo de solo adequado e num terreno que foi feito, mesmo em região montanhosa, a planta se desenvolve 2, 3, até mais vezes rápido do que outras num terreno que não foi feito a implantação de maneira correta. Aqui também, a planta falando ainda de sombra e competitividade. A planta não tolera competitividade. A gente orienta a não plantar nada, embora o espaçamento seja grande, 6x7, 7x8, as raízes são superficiais, e com 2, 3 anos elas já estão se cruzando. E mato alto ou cultura plantada intercalar interfere muito no desenvolvimento da planta. Então, mais um problema do terreno declivoso, eles não conseguem entrar com trator, e a roçada tem que ser manual. Olha, esse já é um terreno mais plano, e é feito todo o manejo da planta daninha, da braquiária, com trator. 90% dos pomares são oriundos, né, de ex-pastos, então braquiária é o que mais predomina nesse solo aí. A parte de clima, a gente pode falar também de temperatura e água, né, as condições térmicas, a gente sempre fala. Precisa de frio, mas também precisa de um pouco de calor. A planta precisa do frio, principalmente para dar o start do florescimento, né, que é o que faz com que a planta floresça, mas também ela precisa da temperatura um pouco elevada. A gente fala dos graus dias, então a gente pensa no número de horas de frio de maio, a partir de abril até julho, agosto no máximo, e de setembro em diante, o que se espera é que essas temperaturas comecem a se elevar para que a planta desenvolva os frutos. Então, o frio fez com que desenvolvesse as gêmeas reprodutivas, transformou em flores, e em seguida vem os frutos. E esse fruto precisa de temperatura elevada para ele se desenvolver. No pós-florescimento, então, precisa dessas temperaturas mais elevadas. Na formação do fruto, a partir de outubro, novembro, é ideal, além das temperaturas mais altas, também a ocorrência de água, né? Na nossa região já é uma época de chuva,
Então, essas chuvas colaboram para o desenvolvimento dos frutos. Na maturação, geralmente aqui acontece em janeiro, fevereiro, então as temperaturas já estão em elevação e a gente tem um problema com água. Então, o produtor, ele acaba tendo que achar uma janela aí de período, né, 2, 3, uma semana sem chuva, para que ele faça essa colheita. Nessa época de colheita, chuvas muito intensas ou vários dias com chuva, aumenta a concentração de água no fruto e diminui, não é que diminui a concentração de óleo, a concentração do óleo não vai diminuir, mas aumenta a concentração de água, e isso dificulta a extração, né, e prejudica a estabilidade do azeite depois, ele torna-se um azeite com vida mais curta, né, para começar a deterioração. Então, a gente fala que sempre existem os 3 pilares aí para o florescimento. O estresse do frio, da seca e a poda. Do mesmo jeito que ela não aceita sombreamento de outras árvores, a própria planta pode causar o seu sombreamento. Então, uma planta com uma vegetação muito densa, ela não entra luz solar nela, a planta fica muito densa, muito abafada, e os ramos superiores não deixam entrar luz, né, nos ramos inferiores, na parte média, que são os ramos mais produtivos, a parte média para baixo. E aqui o que a gente tem visto, que em relação a horas de frio, a gente sempre fala acima de 900 metros de altitude, porque é quando a gente tem de 400 acima disso, né, 500, 600 até 1000, número de horas de frio abaixo de 12 graus. Isso é o que a gente tem observado aqui. A gente já viu na literatura, inclusive literatura nacional, falando em 200 horas de frio. Para o estado de São Paulo, a gente não consegue produção com menos de 400, 450 horas de frio. E ainda, quando consegue, é uma produção ainda baixa, e principalmente de poucas cultivares. Então, aqui o que a gente mais tem visto, arbequina, coroneike, arbosana, grapo, um pouco de picual, que consegue nessa faixa aí de até 500, 600 horas de frio, 400 a 600 horas de frio, uma produção desejável. E a frontoia e coratina, elas necessitam de muitas horas de frio, então, pela literatura, até mais de 1000. Então, aqui no estado de São Paulo, já teve alguns plantios, meio que experimental, e a gente não consegue ver nem em florescimento, né, nem em caso de produção, nem em florescimento nessas cultivares que exigem muito mais frio. Aqui um exemplo, que aqui na região de Valinhos, a gente está acompanhando um olival que foi implantado, já está com alguns anos, e a gente está fazendo análise do número de horas de frio. Por número de horas de frio, nos últimos 10 anos, a gente não tem nenhum ano com um acúmulo de 400 horas acima de 12 graus, abaixo de 12 graus. E uma curiosidade são os dias com temperatura abaixo de 12 graus. Então, você vê que tem ano com 80, mas também teve ano aqui, em 2015, com 25 dias só. Então, agora em 2022, foram 57 dias. E outra curiosidade é que, assim, desse total de dias, praticamente 80%, 90% está entre 10 e 12 graus. Então, é um período muito curto durante a noite que ela fica nessa temperatura. Então, isso está dificultando muito o florescimento. E a produção também, né? Essa área, embora seja considerada uma área do circuito das frutas, que tenha produção de frutas de clima temperado, como pêssego, uva, nectarina, para oliveira ainda a gente não está conseguindo produção nessa região. A altitude aqui é na faixa de 750, no máximo 800 metros, e o frio ainda é um frio insuficiente. Talvez com o tempo, porque essas plantas são todas plantas exóticas, e ainda tem o período que ela tem de se adaptar, né? Então, estão sendo feitos testes com tanto no manejo, quanto na parte de adubação, de alguma coisa, tentando ajudar no florescimento, porque no frio, como eu falei, a gente não consegue mexer, né? Então, são coisas que o frio é o principal fator e que ele não é manejável. Aqui uma diferença de uma planta, de uma área que ela também é um terreno mais declivoso, mas não tanto. Então, do lado esquerdo, você vê uma planta com uma conformidade bem aberta, copa aberta,
Essa planta foi um dia antes da poda, ela ainda foi podada para abrir mais a parte central dela, para entrada de luz na pré-floração. E do lado direito é uma planta com mais ou menos a mesma idade, num terreno muito declivoso. Então, a planta cresce para cima, procurando luz. Ao invés dela soltar os ramos para o lado, ela cresce para cima. Isso aqui, em termos de produtividade, também é um ponto negativo, porque a planta tem muito menos ramos produtivos do que uma planta que está numa condição mais satisfatória de luminosidade. Fertilidade do solo e o preparo do solo é tudo manejável, com adubação, calagem. Aqui mais uma área que a gente vê diferentes níveis, né, de patamares. Na primeira aqui do lado esquerdo em cima, é uma área muito declivosa, que foi feito patamares. Na segunda área do lado de baixo é uma área declivosa, mas as plantas têm mais claridade, mais luminosidade durante o dia, já são plantas mais abertas, mas o manejo da planta daninha é feito todo na mão. Aqui pegou até uma parte que dois funcionários ali, com uma roçadeira costal, manual, que é o que dá para fazer nessas áreas. E já no terceiro é uma área mais plana, que consegue entrar com máquina, né? Então, o trator, ele entra tanto para fazer a capina do terreno, quanto para fazer o preparo de solo e também a parte de adubação. Em relação às temperaturas, a planta ela consegue se desenvolver numa temperatura muito grande, né? Ela aguenta uma temperatura de geada de 0 graus até um pouco menos que zero, até 30, 40 graus. Isso uma planta adulta e sem estar no estádio de florescimento ou de frutificação. Então, a planta precisa de faixas de temperatura de acordo com a fase do ciclo que ela está. Então, a gente já viu geada até negativa, temperaturas negativas que ocasionaram geada numa época de julho, que tinha tido uma florada precoce. Então, ela queimou as flores, as flores secaram, caíram, mas como era uma florada precoce, a planta se recuperou muito rápido e teve uma nova florada. Então, esse ano, ele não perdeu a produtividade, né? A produção dele teve produção. Mas se é uma florada mais tardia, e essa geada também vem em agosto, pode queimar sim as flores e ele perde a produção do ano. Quando a planta também é muito novinha, recém-plantada, a gente não aconselha que seja plantada tanto perto do inverno. Então, mas plantio geralmente no começo a partir de novembro até fevereiro, que é época de chuva, mas tem produtor que faz o jeito dele. Então, quando a planta é muito nova, ou que plantou em janeiro, e a partir de junho e julho já pega uma geada, também pode queimar os brotos dessa muda muito nova. Em relação à chuva, a planta é uma planta xerófita, né? Ela tem essas folhas coriáceas e ela consegue se manter em desenvolvimento, mesmo que um pouco mais lento, mas mesmo num período longo de estresse. Então, mais uma vez, se ela tiver apenas um período vegetativo, e a necessidade dela de água é de 650 a 800 milímetros, né, distribuído, principalmente na época pós-florada e no enchimento dos frutos. E no começo, né, quando na implantação da cultura também, o ideal é que se tenha esse período chuvoso. A água também é um item manejável, né, se não tem chuva pode ser irrigado, embora algumas regiões, por ser tão montanhosas, é mais difícil a instalação do sistema de irrigação ou levar água. A gente tem produtor que acompanha, que leva água com um caminhão com tanque e faz essa irrigação, principalmente na época na pós-florada ou quando está no auge da florada, que um pouco de água é necessário para que haja pegamento das flores. Na área de baixada, a gente vê esses encharcamentos da raiz, pode acontecer isso. Essa planta aí, tem 2 problemas. Não é aconselhável deixar mais que um tronco, essa planta está com 4 troncos, e essa pernada dela abriu muito embaixo, está encostado no solo, um terreno que sofreu encharcamento, então a planta começa a sofrer, ela começa a rachar, e ela pode até morrer, porque as raízes ficam saturadas, né, com solo saturado, a raiz não consegue respirar e a planta vem a morrer.
Outra também que acontece, outro fator é a ocorrência de cochonilha. Uma área muito úmida, é muito fácil visualizar a cochonilha. Já numa área mais alta, que tem maior insolação, maior incidência de vento, é mais difícil a incidência, assim, infestação de cochonilha. A umidade alta também pode fazer contribui, né, para a ocorrência de algumas doenças, principalmente fúngicas. Essa é a antracnose. A antracnose, ela atinge tanto folhas quanto flores. Ela pode derrubar as flores se tiver numa época de florescimento e a planta estiver muito atacada, e depois vai para os frutos. Então, um fruto nessa situação, ele vai dar defeito no azeite. É um azeite que vai sair com uma qualidade inferior. Isso se conseguir chegar, né? Porque tem muitos pomares que a antracnose é tão severa que o controle não é feito de forma desejável, que o fruto ele fica tão danificado e ele até cai ou não se desenvolve adequadamente. Então, mesmo que chega nessa fase, que é a fase de colheita, um fruto danificado desse interfere diretamente na qualidade do azeite. Então, aqui falando um pouco mais, né, sobre a parte de chuva, foi isso que eu falei, e principalmente, assim, a extração mais lenta, né, reduz a estabilidade do azeite, altera as propriedades físico-químicas do azeite, não só a água, mas também essas doenças fúngicas que vieram em decorrência dessa alta umidade. Então, a alta umidade, ela pode vir tanto de muita chuva, quanto de locais mesmo. A gente tem locais que durante o inverno é muito úmido. Então, a umidade relativa do ar, ela é ideal, né, numa determinada época do ano, mas também ela tem as suas características de cada época do ciclo. Então, na época de flor, se tiver muita chuva, ela atrapalha, né, porque, ou umidade mesmo, não só chuva, tem algumas regiões que é muito úmido. Depois eu vou mostrar uma foto. A partir das 4, 5 horas da tarde, baixa uma neblina. Então, isso faz com que aumenta os estigmas, né? E aí a flor acaba derrubando o tubo polínico, ela prejudica. Por outro lado, se está muito seco, esse tubo polínico ele resseca e aí ele também não consegue se desenvolver adequadamente para que haja essa polinização. Então, essa aqui é uma região que fica numa região de serra também. A partir das 4 horas da tarde, junho, julho, já acontece isso. É muita umidade, fica essa neblina, falta de luminosidade. Então, a gente tem visto deficiência até no florescimento. Isso pode ser um dos fatores. Outro fator também de florescimento em plantas já em época de produção seria as mudas. As mudas vêm de viveiro, teoricamente são de plantas adultas, mas quando a planta chega na propriedade, ela tem todo o período de adaptação. Então, é uma planta exótica e ela pode se adaptar ou não. A gente vê áreas de talhões inteiros e que metade das plantas está florescendo, outras não florescem, outras florescem muito pouco. Então, a produtividade de um talhão é muito variável de ano para ano. E a produção entre plantas também varia muito. Plantas adultas da mesma idade, umas entrando em estágio de reprodução e outras não. O vento a gente aconselha sempre usar, logo que planta, usar um tutor, porque se não usa tutor, geralmente nessas áreas de altitude tem muito vento, então a planta fica toda torta. Olha, essa é uma área que não foi colocado tutor, são plantas de 3 para 4 anos. Além da planta não se desenvolver bem, essas plantas todas tortas, elas não voltam mais. Então, as plantas estão todas viradas para o lado do vento. Isso é um lugar que venta constantemente. Então, o tutor, não sendo um tutor forte, usam muito bambu verde, e esse bambu, com menos de um ano, ele já está todo podre. Então, em região de vento, precisa usar um tutor mais forte, já vimos ferro, já vimos morões de cerca de eucalipto mais fino, mas que suporte esse vento e deixa a planta sempre ereta. Outra coisa que acontece é granizo, em algumas áreas, principalmente no verão, né, entrada de frente fria, as temperaturas estão muito altas, e com a entrada de frente fria ocorre granizo. Acontece essa deterioração dos frutos, machuca.
além de machucar o fruto, fica uma porta aberta para a entrada de doenças, e isso também prejudica diretamente na qualidade do azeite. Uma opção, eu só vi isso em uma propriedade, ele cobriu parte do olival dele com sombrite. É um processo, não é barato, esse sombrite também, ele precisa de uma estrutura que ele fez bem simples, com bambu mesmo, que era um teste que ele estava fazendo. Mas ele precisa cobrir todas as linhas, né? E se vir uma chuva com vento, com essa estrutura que ele fez, com esses bambuzinhos aqui, também não derruba, arranca tudo. Além do granizo, ele ainda tem problema que vai cair isso aqui em cima das plantas dele. Na parte do florescimento, a gente sempre fala para o produtor que o florescimento não é sinônimo de frutificação. Às vezes a gente visita a propriedade que está muito florida ou recebe fotos do produtor mostrando que o olival está lindo, a planta está toda florida e de repente não tem a frutificação adequada ou a esperada que ele acharia que tivesse. Na literatura, a gente vê que o 1 a 3% só de pegamento das flores. Não teria como também uma planta toda carregada assim de flor que polinizasse tudo isso e tudo isso virasse fruto. A planta também não aguentaria o peso, né? Mas a gente tem alguns fatores que podem interferir direto nisso. Então, principalmente deficiência nutricional. Às vezes a planta entra em florescimento porque ela está em estresse. Só que também não ocorre o pegamento dos frutos. Ataque das doenças fúngicas, no caso a antracnose, por exemplo, ela ataca as flores e a flor não consegue ser polinizada, ou o chumbinho que acaba de formar cai. Chuva intensa, derruba a flor. Depende de como muito severo, o fruto não se desenvolve adequadamente, ou mesmo a florzinha seca antes de ser polinizada. Temperaturas elevadas, a partir de agosto, causa o abortamento das flores. Então, um florescimento mais tardio e um agosto mais quente, já também acontece isso, derruba as flores. Isso também acontece com café. Então, partenocarpia, fruto sem semente. Então, ele aparece o fruto, ele começa a se desenvolver e, de repente, ele não cresce mais, ele fica super pequenininho. Isso a gente tem visto que acontece principalmente quando o florescimento é tardio, no final de setembro. Às vezes o frio vai um pouquinho, se estende um pouco mais e a planta ainda tem esse start de florescer. Solta essa florada, mas esses frutos não se desenvolvem. E quando a gente vê, ele é um fruto pequeno e sem semente. E a polinização. A polinização é extremamente importante. Aconselha-se pelo menos 3 cultivares, né, dentro da área, ou em talhões muito próximos, ou mesmo entre ruas, 2, 3 ruas, uma rua de cada. Tem gente que coloca na mesma rua, porque a florada de cada cultivar é diferente. Umas têm florada precoce, outras têm florada mais tardia. E isso é o que precisa para que ocorra essa polinização. A gente tem feito alguns trabalhos de autopolinização, mas ainda é muito né, precoce, tem poucos resultados. Até ocorre autopolinização dentro da mesma cultivar, mas o número de frutos produzido é muito pouco. São frutos, às vezes, partenocarpos, são frutos que não se desenvolvem. Então, o que se aconselha é isso, que tenha diferentes cultivares dentro da mesma área, para que ocorra essa polinização cruzada. As temperaturas baixas no começo do desenvolvimento dos frutos, o que acontece? O fruto começa a desenvolver e a ideia é que começa a aumentar a quantidade de temperatura, né? O número de horas de temperatura maior tem que aumentar. Então, para o florescimento, ela precisa de horas de frio, mas a partir de que começa a aumentar a velocidade do desenvolvimento dos frutos, precisa um pouco de chuva para ter o enchimento e temperatura. Então, aí a gente começa a contabilizar os graus dias. Em uma área uma região muito fria, que não consegue essa temperatura não aumenta, o fruto pode chegar na maturação muito pequeno. Então, em questão de produção, cai bastante. Então, tem a produtividade, as árvores estão carregadas, né? Mas quando você vê a produção pelo talhão,
ou mesmo por árvore, você vê que caiu bastante, porque os frutos são muito pequenos, então em quantidade tem, mas em quilos diminui bastante. Algumas regiões, mesmo montanhosas, têm usado esse tipo de implantação por orientação de um ou de outro consultor, que seria de convencional, a gente fala do convencional 6x8, e aqui é um adensado e um super adensado. Dificulta manejo, aumenta muito os custos, né? Porque adubação, irrigação, esse negocinho branco aí é uma tentativa de evitar formiga, formiga adora oliveira, e do lado esquerdo as plantas cresceram e se juntaram, então o produtor precisou tirar uma linha de cultivo do meio, e aí tirando essa linha de cultivo para dar espaço para as outras plantas se desenvolverem. Então, é um custo que ele teve de muda, um custo que ele teve de manejo, de adubação, para melhorar essa fertilidade do solo, e depois outro custo que ele teve para cortar essas plantas, que essas plantas adultas precisaram ser cortadas, porque a área não comportava tantas plantas assim. Então, a gente fala que o florescimento é um fenômeno complexo. A gente faz tudo certo e, mesmo assim, a oliveira fala que ela tem vontade própria. Às vezes tem quantidade de frio suficiente, a planta tá bonita, tá economicamente não, fisiologicamente pronta para produzir, ela tá apta para produzir, você vê que ela tá bem formada, e aí não solta nem flores. Então, isso ainda, os nossos estudos precisam entender melhor o que acontece com essas plantas nesses casos. Em relação ao monitoramento climático, o que a gente tem feito? A gente tem duas redes de estações. Uma rede de estação do IAC, que são em torno de 230 estações espalhadas no estado de São Paulo, e ainda em produtores. A gente tem mais ou menos 10 estações, nem todas estão disponíveis. Essas estações, quando é recomendada, eu recomendo comprar uma estação mais doméstica, por esse site aqui, o William, que nos auxilia, ele é representante dessas estações no Brasil. Pela rede do IAC, a gente tem disponibilidade nesse site Agroclima SP, os dados estão disponíveis. Então, você tem dados ali de temperatura, chuva e umidade todos os dias de manhã. Às 7 horas, a gente está disponibilizando esses dados de todos os locais. No site da AWS, você também tem. Isso quando o produtor autoriza, né? Embora o site é um site particular, o produtor precisa autorizar, disponibilizar os dados dele lá. Alguns produtores nem disponibilizam os dados para a gente. Então, você indica a estação, ele coloca a estação, mas ele quer os dados só para ele. É direito dele, né? Então, para a gente seria melhor poder compartilhar, tanto entre nós, quanto entre as pessoas que também estão na área, né? Que conseguem ver o que está acontecendo na produção, na área do vizinho ou de uma cidade que é mais ou menos parecida com as condições dele. Essas são as estações pela AWS, então são estações mais acessíveis economicamente, variam muito, e aí o produtor pode colocar, ele tem acesso ao monitor que fica dentro da sua casa normalmente, e a gente tem acesso por um site, tem um link, cada estação tem o seu link, e ele também consegue acessar esses dados em tempo real. Aqui foi um estudo que a gente fez em 2015, bem no começo quando a gente começou a trabalhar com as oliveiras, eu comecei em 2013, e aqui a gente, com os dados que a gente tinha das estações do IAC, a gente plotou esse mapa. Então, hoje, o que a gente aconselha, né? Acima de 600, 800 horas de frio. Então, seria ali mais do azulzinho, do verdinho, passando para o azul. E o que realmente acontece coincide com as regiões de serras, né? As regiões serranas do estado de São Paulo, divisa com o sul de Minas ou ali do sul do Paraná. São onde tem regiões de altitude e que a gente tem as condições mais apropriadas para o cultivo das oliveiras, levando em consideração essa exigência térmica dela de horas de frio. Então, o que a gente consegue com o monitoramento, né? O que a gente
faz com monitoramento. A gente tem muito problema das pessoas perguntarem a previsão do tempo. Então, a gente tem que deixar bem claro que previsão é uma coisa, monitoramento é outra. A gente não faz previsão, a gente tem parceria com empresas de previsão. No meu caso, eu trabalho com a Rural Clima, tem também a Climatempo, tem a Zeus, tem a Metos, tem várias empresas que vendem estação meteorológica e trabalham com previsão. O IAC só trabalha com monitoramento. Então, com essas estações na localidade, a gente consegue ter acesso ao volume de chuvas, temperaturas, direção e velocidade do vento, né? No caso de um sinistro ou um evento extremo, a gente consegue monitorar isso. Radiação solar, número de horas de luz do brilho solar, que é o número de que tem sol ou que não tem. Número de horas de frio, com os dados de estação horário, né? Graus dias, horas de incidência de sol nessa área cultivada, que hora está mais um lado, que hora está mais, quantas horas está do outro. O balanço hídrico, principalmente na parte de armazenamento de água no solo, excesso de deficiência hídrica, períodos de seca, o granizo. A estação não registra granizo, mas com monitoramento a gente tem acesso a esses sinistros que acontecem e o produtor acaba nos comunicando quando acontece isso. A umidade relativa do ar, a umidade do solo e principalmente fazer essa relação entre doenças, né, e o clima. Essas doenças fúngicas que para oliveiras são as mais importantes. A gente tem outras doenças também, doenças causadas transmitidas por insetos ou por bactérias, mas que não vou entrar aqui porque é inerente ao clima. Independente do clima, outras doenças podem acontecer. E o que a gente tem feito aqui hoje, né? Estudos em andamento. A gente tem estudos de fenologia, né? Acompanhando a floração, desde o início do florescimento até a colheita. Esse estudo de autopolinização, contagem de número de horas de frio e graus dias em diversas regiões. Um estudo recente é de enraizamento de estacas em diferentes épocas tirada do campo. E esse monitoramento climático que é feito com os produtores. Então, além de eu dar esse feedback do que está acontecendo, o produtor que tem projeto com a gente via fundação, eles recebem toda semana uma previsão do tempo para os próximos 15, 30 dias. E a gente tem tentado essa ampliação da rede, principalmente na Serra da Mantiqueira, que é onde a gente tem menos estações e é onde se concentra a maior parte dos cultivos de oliveiras no estado de São Paulo. Então, esse é um exemplo de um estudo de fenologia. A gente marca o ramo e acompanha esse ramo desde o início do florescimento, antes da florada abrir, né, da florzinha abrir, ainda está bem pequenininho, como se fosse um grãozinho de pipoca, até o dia da colheita. Aqui, só para exemplificar, é uma máquina de colheita, de processamento. Então, o fruto entra aqui, começando aqui pelo lado esquerdo, e ele passa por todo um processo de lavagem, separação das folhas, vai para a trituração, tem o batedor, que ele bate ali por um período até ocorrer a separação do óleo, aí separa o bagaço, que a gente chama de sansa, e o azeite sai numa outra ponta. Então, esse azeite ele pode ser ainda armazenado ou filtrado. Aqui um exemplo dessas árvores mais centenárias que a gente já tem no Brasil, são árvores de fora, porque o cultivo no Brasil tem 30 anos, 30 e poucos anos. Então, essa aqui é no Templo de Salomão, que é lá na Universal do Reino de Deus, em São Paulo. Então, eles é aberto ao público, mas não é. Se você não é não faz parte da comunidade deles, você paga uma taxinha lá e faz um tour. A gente esteve lá visitando, nós passamos por isso aí. E aí, essas árvores aqui, elas já foram plantadas, já está com uns 8, 10 anos, mas eles mantêm o mesmo esquema lá. Essa é uma outra árvore centenária que foi trazida para cá, ela fica aqui em São Paulo também, em Santo Antônio do Pinhal, na fazenda do Azeite Sabiá. Então, eles recebem lá também, a maioria das propriedades maiores, ou que já tem o azeite mais tempo no mercado, principalmente aqui no estado de São Paulo e no Rio Grande do Sul, eles recebem para o turismo rural. Então, lá no Azeite Sabiá, eles recebem os turistas ao redor dessa árvore aqui, que é uma árvore centenária. Isso é um mimo que uma produtora fez,
Ela traz 6 vezes taquinhas, são plantas ainda de 1 ano, que eles estão com 1 ano e pouquinho, e ela mandou fazer essas canequinhas aí com símbolo de oliveira, uma amiga dela que é ceramista fez à mão e ela nos presenteou com um café um dia que a gente chegou com uma visita lá no campo. Então, são coisas que o produtor ele vai se apaixonando pela cultura e cada vez ele quer mais participar, ele traz a oliveira para dentro da vida dele mesmo. Essa é uma outra árvore que está aqui em Campinas, essa árvore fica num colégio, eu ajudei no transplantio dela em abril. Então, ela foi podada e ela está se regenerando, está indo bem. Então, já está com 4 meses que ela foi plantada, também é uma árvore em torno de 15 anos. Muitas pessoas perguntam, de curiosidade, se existe azeitona preta e azeitona verde. Não, não existe. A azeitona é a mesma. Então, ela nasce verde e com o tempo de maturação ela vai ficando mais arroxeada, mais avermelhada e, por fim, chega a ficar até preta. A única azeitona diferente que existe é essa branca, que é uma que tem na Grécia. Ela é conhecida como Leucocasus e é uma azeitona branca. Ela ainda é pouco difundida, agora está aumentando mais na Itália, mas ainda é uma azeitona bem típica de algumas localidades só. Aqui mais uma ilustração de uma área florida e depois a mesma planta com fruto. A mudança de cores, né, conforme vai a maturação, muda a cor do fruto. E é isso. Foi meio rápido aqui, coloquei muita coisa, espero ter passado um pouco para vocês dessa experiência. E aqui no estado de São Paulo, a gente está em torno de 900 hectares de plantio. Muitas áreas ainda em desenvolvimento, mas a gente já tem ótimos azeites premiados, e já se encontram no mercado. Então, a produtividade ainda não é tão alta, a gente almeja uma produtividade maior, né, porque as plantas também são novas, mas a gente já tem muita qualidade. Então, o azeite, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil como um todo, apesar do pouco tempo que tem, a gente já tem uma qualidade excelente. Muitos azeites ótimos e que ganhou prêmios. Então, são azeites de excelente qualidade que a gente tem aí a nosso dispor no país todo. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado, Angélica, pela sua apresentação, informações bastante relevantes. E a gente, sendo da agrometeorologia, é muito interessante ver esses parâmetros, as informações. Já anotei algumas perguntas aqui, o pessoal também já está mandando as perguntas para a gente no chat aqui. Tudo perguntinha fácil, tá? Nada complicado aqui, é só para a gente discutir um pouquinho. Tá bom, fica aqui à disposição. Perfeito, obrigado. Depois, agora a gente vai fazer a apresentação da Cristina, e aí no final a gente retorna para a gente fazer as perguntas e fazer essa discussão, a gente trocar uma ideia aqui, perfeito? Bom, pessoal, agora a gente vai passar a palavra para a Cristina Pandolfo. O pessoal pode subir ela aí já, por favor. Tá me ouvindo, Cristina? Cristina, está me ouvindo? A gente estava com problemas de conexão. Só a gente confirmar aqui, ver se ela escuta a gente. Cristina, está me escutando? Acho que a gente pode passar... Você fala... Deixa eu só confirmar com ela aqui. Se a gente consegue escutar ela. Ela não está escutando a gente não está escutando ela. Acho que a gente pode passar para... A gente traz de volta aqui a Angélica e a gente passa para a parte de perguntas e discussão aqui.
e aí a gente tenta fazer em outro momento com a Cristina. Bom, perfil, infelizmente a Cristina não está conseguindo conexão. Ao longo da sua apresentação, a gente estava tentando, não estava ouvindo a gente, e agora também a gente não estava escutando ela. Eu separei algumas perguntas aqui, Cristina, o pessoal está mandando também aqui. Se o pessoal quiser colocar alguma na tela aqui, senão eu começo por uma minha aqui, mais tranquila. Bom, você falou vários fatores aí de clima limitante. O que a gente poderia classificar hoje? Qual que seria o principal fator climático que limita a questão de implantação ou até mesmo de produção da oliveira a nível Brasil? O frio. A planta ela é exigente em frio, então nós não temos no Brasil ainda uma cultivar brasileira, né, que foi melhorada aqui no Brasil e que ela consiga se desenvolver em qualquer condição. Isso foi feito para a uva já, a uva também era assim, algumas frutas de clima temperado. Mesmo aqui no IAC, a gente tem um centro de frutas em Jundiaí, e teve melhoramento de uva, ainda tem de nectarina, pêssego, que são frutas de clima temperado e que há muitos anos atrás necessitavam de uma quantidade muito grande de frio. Para a oliveira, a gente ainda não tem. Então, na verdade, o que tem são essas mesmo mudas produzidas aqui, são mudas vindas de plantas do Mediterrâneo, né? Plantas da Itália ou da Grécia. Então, elas vêm com essa genética de lá. Então, o que limita hoje, principalmente, que a gente não consegue manejar, realmente é horas de frio, a necessidade dela de horas de frio. Entendi. E em relação até você comentou a questão da videira, a própria maçã, a gente já tem cultivares que nem precisam de horas de frio, né? Se a gente pudesse fazer uma associação entre a oliveira e uma dessas culturas, como é que a gente enxergaria essa questão de frio? E aí eu aproveito para fazer um link para a pergunta da Bruna Gonçalves. Ela faz a pergunta: qual que seria a diferença entre o cultivo de oliveiras no Sudeste e no Rio Grande do Sul? E o que a gente poderia levar em conta lá no Rio Grande do Sul, provavelmente lá do Rio Grande do Sul, para fazer uma análise de área propícia ao cultivo da oliveira? Eu não tenho grande experiência com o Rio Grande do Sul, mas as áreas do Rio Grande do Sul, o que pode ter de problema lá é a mesma coisa de Santa Catarina. Vou até aproveitar aqui que a Cris já tinha me falado ontem, que é alta umidade. Então, eles têm áreas lá que tem a quantidade de frio, mas em determinada época do ano tem muita chuva, principalmente coincidindo com o florescimento. Então, a alta umidade no florescimento e excesso de chuva prejudica a produtividade. Então, para o Rio Grande do Sul, a vantagem que eles têm, terrenos planos, né? Eles não precisam procurar altitude, igual a gente precisa aqui na região sudeste. Santa Catarina também, eu acho que eles têm isso. Mas e nas serras do Rio Grande do Sul, por exemplo, Gramado, existe uma plantação em Gramado, mas eles têm alta incidência de umidade do ar lá. Então, o inverno extremamente úmido é uma atenção especial com as doenças fúngicas. Já que no estado de São Paulo a gente não tem problema quase com umidade, em locais mais microclima mesmo, que a gente tem esse excesso de umidade, mas a gente tem problema de falta de temperatura. Então, por isso que a gente aconselha sempre acima de 900 ou 1.000 metros de altitude, que é onde a gente tem mais certeza que vai conseguir essa quantidade de horas de frio que a planta exige. Bem bacana. E se a gente pudesse fazer uma associação com outras culturas, a gente se aproximaria em termos de horas de frio de pessegueiro? Não tem nem nada parecido. Acho que mais maçã, mas hoje a gente já tem maçã que nem precisa de horas de frio, né? Então, muda bastante. O que falta ainda é uma cultura muito recente, né? A gente está com 30 e poucos anos de cultura no Brasil. Já teve, na época de Dom Pedro, uma tentativa de inserir a oliveira no Brasil, que, na verdade, a gente fala que essa é a terceira onda de oliveira no Brasil, que uma vez teve lá na época de Dom Pedro, depois resolveram acabar com tudo, depois tentaram novamente, e por diversos fatores também de técnicos não foi para frente,
e agora parece que agora é para ficar, né? Então, pelo menos no Rio Grande do Sul já é uma cultura bem estabelecida, a gente tem inúmeros produtores, e aí até o pessoal que é do Rio Grande do Sul sabe que praticamente tem uma região ali que Cachoeirinha, Cangaçu, tem muitas propriedades com oliveira. No estado de São Paulo, a gente tem um pouco bem limitado isso, e tanto que a gente está com mais ou menos 900 hectares, e um terço disso, vamos dizer, produzindo efetivamente. São cultivos muito novos ainda no estado de São Paulo, e a gente tem todo esse gargalo ainda para tentar fazer isso produzir, né? Não é só a parte de frio. Tem muito lugar que tem condição de frio, mas o manejo também é inadequado. Ou o produtor plantou sem nenhuma associação com um técnico ou com um responsável, e aí ele começa lá, passa 2, 3, 4 anos, ele vê que a planta não vai para frente, aí ele procura uma ajuda. Ou colocou a planta 10 anos, 5 anos atrás com uma assistência que foi quando vendeu a muda, que ele viu um programa de televisão que aconteceu muito disso aqui, e aí a pessoa que deu assistência na implantação já está em outra região e ele acabou ficando sem assessoria. Então, a gente tem muitos problemas ainda de manejo mesmo, de implantação errada, mudas com problemas que não vai para frente, mas a implantação, é o manejo do solo que foi feito errado. E a gente tem problemas altíssimos aqui no estado de São Paulo, gravíssimo, com xilema, que é uma doença que está expandindo, não se sabe a origem dela, como apareceu no Brasil, nem de onde vem, e essa doença só aparece depois de 3, 4, 5 anos. Às vezes o pomar já entrou em produção e a doença aparece. E muitos pomares são disseminados. A planta vai secando, chega a morrer e não tem o que fazer. Então, o produtor, alguns já começam a retirar e substituem plantas, outros vão tentando, e quando vê, já perdeu o pomar todo. Então, até o momento, a gente não tem nenhum produto concreto, nenhum estudo que saiba como manejar essa doença ainda. Não só aqui, mas também na Europa e em outros países. É uma doença preocupante que tem aumentado bastante aqui na região sudeste. Interessante. Eu falo um pouquinho do Rio Grande do Sul, né? Sou natural de lá, embora seja no Goiás, e oliveira não é uma cultura que eu tenho estudado, trabalhado, mas a produção é especificamente no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Porque é uma região fria e os volumes pluviométricos são mais baixos do que a metade norte do Rio Grande do Sul. Então, você acaba gerando um ambiente tão bom para a videira quanto para a oliveira também, né? Mas provavelmente, aqui respondendo a Bruna, dá uma pesquisada aí que eu vi que a Cristina ia trazer para a gente uns mapas de zoneamento para Santa Catarina. Provavelmente deve ter alguma iniciativa para o Rio Grande do Sul também, para você ver no mapinha lá onde que está as regiões com melhor adaptabilidade para a produção de oliveira. O Rio Grande do Sul saiu bem na frente nesses estudos aí, ele já tem estudos, mas zoneamento, né, foi feito já há alguns anos atrás. As áreas de aptidão do Rio Grande do Sul já estão bem definidas, né? E aqui no estado de São Paulo a gente tem essa limitação e também uma limitação que a gente tem são os dados climáticos, né? Nossas estações são muito concentradas em áreas agrícolas de grande cultura. Então, ainda mais na região central do estado, na região ali de Ribeirão, de Campinas, que não são uma região muito apta para isso. Então, essa rede meteorológica do IAC, ela já tem mais de 100 anos, mas ela foi se desenvolvendo dentro da Secretaria da Agricultura, então, das culturas que mais tinham destaque, que mais tinha ênfase, né? E essas regiões de serra, geralmente, é muito pasto, né? Pasto, plantio de araucária, que já são nativas, e de uns anos para cá que começou esse cultivo de oliveira. Porque mesmo as plantas de clima temperado, como elas já são melhoradas e adaptadas, elas ficam já distribuídas no estado, independente de estar numa região fria ou não. Agora, o que a gente tem aumentado aqui é na região de São Bento, de Sapucaí, Campos do Jordão, que é uma região muito fria, frutas vermelhas. Então, o que muita gente achava que onde tinha uva dava para ter oliveira, já viu que não é bem assim.
por causa dessa melhoria do melhoramento da uva, que diminuiu essa necessidade de frio. Então, quem plantou oliveira numa área que tinha uva, já viu que não era a melhor opção. E nessa região aí de frutas vermelhas, que ainda tem pouco estudo, acho que a Exalc está com estudo agora com frutas vermelhas, mas também em regiões de alta altitude, onde tem maior número de frio, horas de frio. Perfeito, né? Bastante interessante. Até interessante a questão de quando a gente fala em planejamento agrometeorológico, né? Você mostrou os exemplos ali da região que você trabalha, da variabilidade climática. Então, eu gosto muito de falar para meus alunos, gente, não vamos fazer balanço hídrico por um ano só, quero 30 anos pelo menos, para mostrar a variabilidade climática, porque às vezes o pessoal pega uma análise de 5 anos, pega anos mais frios, e aí vê que dá para fazer o cultivo, mas no fim das contas, esse exemplo que você mostrou, muito interessante, você tem de 25 a 80 dias com a temperatura abaixo de 12 graus, foi a variação dos dados que você mostrou. E aí, nesse sentido, como é que o produtor ou as estratégias, como é que vocês enxergam essa questão da variabilidade climática, principalmente para o frio? Porque quando falta água, a gente pode usar estratégias de irrigação, já para o frio é mais complicado, né? Se não tiver o melhoramento, que demora bastante tempo. Existe alguma estratégia? Como é que vocês trabalham isso? E além disso, pensando em mudança climática. Então, tem um aumento de temperatura, como é que vocês tem pensado nesse sistema? Como é que vocês têm utilizado essas informações para dar maior assertividade ou reduzir os riscos, né? Quando a gente é procurado aqui no IAC para escolha da área, principalmente, o produtor chega, ele fala das condições dele. Se é uma região de alta altitude, que a gente já conhece as condições de clima, aí tudo bem, mas tem alguns que a gente fala, a sua região está meio que no limite. E aí a gente deixa bem claro isso. Quando eu pego uns dados de 10, 20 anos, eu mostro essa variabilidade para ele. Porque tem ano que vai ter 600 horas de frio e tem ano que tem 200. Tem ano que vai ter 400. Porque é uma coisa que não dá para pegar média, é isso que você falou. Porque é uma cultura perene, é uma cultura onerosa, tanto de orçamentário quanto de mão de obra. Ele precisa ter alguém trabalhando, tem gasto o tempo todo, e ele não pode correr o risco de ficar 2, 3 anos sem produzir ou produzir muito pouco, porque não teve condição de frio. Então, a gente deixa isso bem claro, a sua região não é uma região apta totalmente. Então, você vai correr esse risco. Quer assumir esse risco? Porque isso não é igual milho, igual trigo, que você planta, não deu certo, você arranca, o ano que vem você planta de novo. Ele vai ficar com esse pomar aí 4, 5, 6 anos lá investindo e de repente ele vê que não vai produzir, ou produziu muito pouco, que economicamente é inviável. Então a gente tenta fazer esse estudo antes para deixar isso bem claro para ele, esse risco que ele está correndo. Então, essa condição ou não. Porque foi o que eu falei, além de tudo, tem essas mudas, a gente não sabe a genética dessa muda, como que ela veio, como ela foi feita. E por mais que ela venha de uma empresa confiável, a adaptabilidade dela na nossa região é tudo novidade. Então, é uma planta exótica. E cada ano ela se desenvolve de um jeito. Você faz a poda, você fala, não, a planta está linda, esse ano vai. Tem frio, você passa no pomar, tem planta carregada de flor e tem planta que não deu uma nem para fazer um chazinho. Então, a gente tem muito essa variabilidade dentro do pomar, viu? É muito, isso não tem controle. Então, bastante legal. Daqui, 10, sei lá, 20 anos, um melhoramento consiga ter uma planta nacional e com essa quebra dessas exigências de hora de frio. Talvez uma planta vinda de uma região mais quente da Itália, na Sicília tem oliveira, mas a gente não tem nenhuma cultivar vinda de lá. Então, todas as cultivares que a gente tem são cultivares que estão numa região que o inverno é severo. Então, ela tem isso dentro dela, da genética dela, já tem isso. Então, a gente não, isso, por enquanto, a gente não tem como mexer. É só o melhoramento mesmo. Talvez isso, trazer plantas de uma área mais quente já e tentar readaptação aqui ou mesmo melhoramento em cima desse tipo de planta. Talvez seria mais rápido
do que essas cultivares que a gente tem, que precisam de uma hora de frio mais elevada. Interessante, é uma estratégia bem... A gente até já usou, fez alguns trabalhos, quando vem uma espécie nova e você não tem muita informação dela, foi um trabalho que a gente fez para bambu. A gente fez um zoneamento aqui para a cultura do bambu. O que a gente fez? A gente foi lá no centro de origem da espécie, entendeu a condição climática lá e comparou, será que a condição climática de lá é parecida com a da região? E a partir desses critérios você consegue definir. Talvez seja uma estratégia bem interessante. Buscar as regiões mais quentes, entender a variabilidade e trazer aqui para o Brasil e ver onde teria a melhor adaptação dessa nova cultivar, né? Nesse sentido, foi bem interessante, você começou a falar assim, na floração tem que acontecer isso, depois tem que ter chuva, depois tem que ter seca. Falei, meu Deus, eu como trabalho com a parte de modelagem, comecei a pensar, nossa, como é que a gente poderia modelar isso para desenhar um zoneamento, até mesmo mais... exigente no clima. Muito detalhezinho, né? Muito processo. E a gente vê muito disso, assim, a alegria do produtor quando ele vê o pomar todo florido e depois a decepção quando ele passa 2, 3 meses e tem meia dúzia de frutinhos esparramados lá Mas o que aconteceu? Não teve polinização. E aí tem esse leque de opções aí para você saber o que aconteceu, que vai desde a nutrição da planta, a parte de manejo de praga e doença, polinização. Eu vi que alguém está perguntando ali sobre polinização, né? Essas que a gente tem, a gente sempre orienta que esteja no pomar. A arbequina e a coroneike, para a nossa região, são as que mais têm produção aqui. Arbequina, arbosana e coroneike. E acho que no sul também. No sul ainda tem coratina e a picual, que aqui para a gente está bem devagar. Coratina, principalmente aqui, coratina e... Tem mais uma manzanila também, a gente quase não tem, que é uma para mesa. No sul tem. Então, assim, a gente tem uma quantidade de cultivares que no sul já vão bem melhores que aqui. Então, aqui na nossa região está bem limitado. Na região de Maria da Fé, que é Minas, é uma região muito mais fria, também é na Serra da Mantiqueira. Ali o sul de Minas é uma região bem propícia, né? Ali também tem muita produção, mas de pequenas propriedades, não é como no Rio Grande do Sul, que são propriedades maiores, com produções grandes. Mas aqui na região do sul de Minas também é uma região bem apta para cultivo de oliveira. Então, o estado de São Paulo que meio que está teimando ali, escolhendo ainda as áreas, mas o bom é que o azeite que a gente tem produzido são azeite excelente, né? A gente tem vários azeites daqui, pelo menos 3 ou 4 que já estão no mercado, já estão consolidados e alguns deles com já uma variedade enorme de prêmios. Qualquer lugar que eles mandam o azeite tem sido premiado. Então, a gente tem lutado muito isso, a gente tem visto aqui que os produtores, eles têm... O objetivo tem sido mais a qualidade para depois a quantidade, porque a quantidade a gente sabe que é questão de tempo. Mas a qualidade é no começo. Na primeira safra, você já consegue tirar um azeite de qualidade se fizer dentro das condições ideais, o manejo, a colheita, a extração. E isso o Estado de São Paulo tem conseguido com excelência. Bacana. Tem algumas outras perguntinhas aqui, Angélica. Tem uma do Luiz Anata. Ele pergunta... ele teve as mudas plantadas em fevereiro de 2023, então desse ano. Quantos quilos de nitrogênio aplicamos no início das chuvas, agosto, setembro? Não dá para saber, assim. Eu não sou da área de fertilidade do solo, mas, assim, uma regra é, após a colheita, você fazer uma análise de solo. Porque os nutrientes, eles são exportados, né? Tanto por lixiviação durante o ciclo, quanto pelo fruto, quando você colhe. Então, o ideal é que se faça uma análise de solo todo ano para você saber quanto repor e para corrigir isso aí. Existe algum manual, alguma recomendação? Não. Então, não tem, porque no nosso caso aqui, como a gente tem visto que 90% dos pomares são áreas que era pasto, você pega a área com pH 3,5, 4. Então, são solos muito pobres, cambissolos, solos muito pobres, que precisam
ser refeita essa fertilidade, reconstruída toda essa fertilidade. Então, você entra com... A gente tem produtor que ele quer... Na semana seguinte, ele já quer plantar. Então, a gente tem uma especialista na parte de fertilidade do solo, e ela explica para ele isso. Não é assim, você tem que preparar seu solo, você tem que fazer todo o preparo ali, porque depois que a planta tá, você não consegue mais. Foi o que eu falei, a cada 2 anos, as raízes dela estão cruzando, é raiz superficial com 50, 60 centímetros. Você não consegue mais passar uma grade, um arado para incorporar um calcário ali. Então, tem que ser tudo desde o começo, na implantação do pomar, você já tem que fazer essas análises, e depois ela é constante. Todo ano você tem essa reposição, até conseguir chegar no nível desejável e depois manter. Talvez diminua a quantidade do produto, né, do calcário, do adubo, mas é uma coisa que é constante. Não tem como plantar e fazer uma vez só. E nem aquela cartilha, porque o seu terreno é de um jeito, do vizinho é do outro, um ano que chove mais, um ano que não chove. Depende da produção, quanto foi tirado, quanto ficou, quanto não produziu. Às vezes você está colocando tanto adubo ali e a planta não produz. Então, o que a planta vai fazer? Vai vegetar, vegeta. No ano seguinte, ela não precisa produzir, ela está tão confortável ali que ela não tem esse estresse para ela produzir. Então, a análise de solo tem que ser anual. Interessante. Até o nitrogênio tem que ser, dependendo da demanda, é parcelado, né, para não acabar não perdendo. E o tamanho também da planta, né? O tamanho da planta. Tem planta de 3 anos que a gente acompanha, que a planta já está com 3, 4 metros de altura, com um tronco largo. Tem planta que o solo está deficiente, você chega lá, tá um bambuzinho fininho, toda minguadinha. Tem planta que fala, para de pôr nitrogênio, que a planta já está linda, não precisa de nitrogênio mais. Bacana. Aqui a Bruna pergunta também se existe algum problema quanto ao cultivo de oliveira ao lado de lavoura de soja. Acho que ela está se referindo, é muito comum para videira, outras frutíferas mais sensíveis, que deriva de produto, algumas vezes acaba causando problemas nessas frutíferas. No caso da oliveira, tem algum relato, algum problema nesse sentido, Rogério? Tem relato no Rio Grande do Sul de deriva de produto da cana. Teve uma época que no Rio Grande do Sul teve um grande problema com isso, mas por causa de aplicação aérea. Se é aplicação via solo, trator ou pulverizador com barra, assim, é difícil ter deriva. Mas com aplicação aérea pode ter sim. Ela é uma planta que, por exemplo, Roundup, que usa na soja. Se pegar na planta, vai ter problema. Nas oliveiras também tem problema. Então, o problema mesmo é deriva. Tá. Aqui a Aline Goedel pergunta se foi desenvolvida pesquisa sobre a compatibilidade reprodutiva das principais variedades cultivadas no estado de São Paulo. Teria algo nesse sentido? Essa da polinização, né? Que a gente... a polinização, ela é cruzada mesmo. Então, a gente sempre orienta a plantar essas principais, e são as que mais dão. Não adianta eu falar para o produtor, planta arbequina, planta coratina e picual. A coratina e picual aqui não tem condição de frio. Ele pode ter planta linda, mas se não tem florescimento, não tem a polinização com a arbequina. Então, tem produtor que planta, sim, numa quantidade bem menor, mas a maior porcentagem é arbequina, arbosana, coronei, que tem grápulo também que vai bem, mas são essas que a gente já sabe que tem essa polinização cruzada e que produz no estado. Nas nossas condições, são essas que tem que são mais produtivas, né? Nesse período que a gente tem observado. Perfeito. Até responde aqui a pergunta do Eduardo. A Ellen também pergunta se existe algum fitorregulador exógeno eficaz na indução da floração para as condições do Sudeste, alguma coisa nesse sentido? Não, porque o que acontece? É o frio mesmo, né? A gente tem testado algumas coisas, mas começou os testes esse ano, a gente ainda não tem resultado. Então, está sendo feitas as aplicações agora. Algumas empresas usam quebra de dormência em uva, em florescimento, para pegamento, mas para induzir o florescimento,
ainda a gente não tem nada comprovado, não. Beleza. A Jaqueline Naz agradece pelas informações, Angélica, e ela pergunta quais as variedades são mais suscetíveis a doenças fúngicas e se o tratamento com a cauda bordaleza auxiliaria isso. O pessoal tem feito essa estratégia. Essas que a gente tem aqui, arbequina, arbosana, coroneike e grápulo, tem bastante incidência fúngica e a cauda bordaleza, ela controla até uma determinada condição. Porque o que acontece? Qualquer produto orgânico, você tem que ter constância. Você não vai passar uma vez e voltar o mês que vem. A gente tem muito problema disso aqui. Propriedades que o produtor não mora na propriedade. Então, a gente tem muito pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, que tem um sítio, uma propriedade rural, e ele fica nas grandes cidades. E ou ele não vai, ou é um funcionário que está lá e não tem uma assessoria, um agrônomo fixo na fazenda. Então, isso dificulta. E o problema desses produtos mais naturais é isso, ele tem uma baixa durabilidade, né? A resposta dele é a curto prazo. Então, passou uma semana, 15 dias, se não controlou, você tem que continuar aplicando. Muitas vezes já tem que entrar com produto químico e mesmo assim o estrago já está feito. As doenças fúngicas principalmente derrubam as folhas, né? E aí a planta demora muito para se recuperar e prejudica a próxima produção do próximo ano. Entendi. Quando é no fruto, né? Então, várias coisas. Tem que pensar no cultivar, tem que pensar nas horas de frio, tem que pensar na sustentabilidade, no controle preventivo. Então, é um cultivo bastante interessante. E para a gente finalizar aqui, eu vou fazer essa pergunta da Ranus, depois fazer mais uma, e a gente encerra a nossa live aqui, se não tiver mais perguntas. A Ranusa pergunta, vocês estão realizando pesquisa para multiplicar plantas de pomares de produtores que apresentam precocidade, tolerância à doença, alta produtividade, mais adaptadas às regiões? Então, basicamente, qual que é a condição atual do melhoramento genético? Como é que está o setor nesse sentido? Então, no nosso grupo, a gente ainda não tem ninguém que trabalhe com melhoramento genético. E essa parte de reprodução de planta ainda é bem complicada, porque você não sabe se você está pegando uma planta do campo que ela está livre de uma doença, porque não tem só doença fúngica que está por fora da planta. No caso da xilela, ela está dentro da planta. Se você reproduz uma planta que está com xilela, você vai ter um pomar todo contaminado a longo prazo, porque a planta, até se reproduzir, é todo um trabalho que você vai saber daqui 8, 10 anos só. Então, e as empresas que têm produção de mudas são, vamos dizer, fechado. Eles não falam como são feitas. Ela não é uma muda fácil de enraizar. Isso a gente tem testado com alguns enraizadores, mesmo na literatura, você acha lá, usa o ABA, que é o mais comum, mas mesmo assim o enraizamento ainda é uma porcentagem baixa. A gente tem duas empresas maiores que vendem, que é a Agromilora, que fica aqui em Brotas, e a Tecnoplanta, no Rio Grande do Sul. São as duas maiores que vendem mudas e que produzem muda no Brasil. E alguns produtores, alguns viveristas que a gente não tem controle da origem dessas mudas, não sabemos como são feitas, né? E também tem todo o problema de nematóide também, de viveiro menor de nematóide, que você não sabe que terra é essa, que solo é esse que está sendo preparado essas mudas. Então, essa parte de melhoramento ainda é bem, bem fraca no Brasil, é bem deficiente. A gente precisaria de uns melhoristas aí mais novos, né? Porque na nossa idade, a gente começar a mexer com oliveira, não sei se dá tempo. Não. Talvez com cultura de tecido para acelerar o processo. E assim, essas que eu estou tentando enraizar, a gente pegou assim de plantas produtivas. São duas plantas de uma área que são muito produtivas, mas para você ter ideia, a gente tem três tratamentos, né? Um que está numa câmara de crescimento com temperatura e umidade e horas de luz controlada,
em 2 substratos, já está foi dia 20 de junho, já está indo para 2 meses, nem sinal de enraizamento ainda. As que estão na casa de vegetação também estão na mesma condição, estão em substrato para plantas de eucalipto, árvores, né? Substrato próprio para mudas de reflorestamento. É interessante que a estaca está soltando broto já. A maioria já soltou broto. As que tinham que morrer já morreram, e as ficaram estão com broto, mas nada ainda de raiz. Estão começando a soltar agora um calinho que pode ser que vira raiz. Mas, assim, vamos dizer que uns 30% já perdeu. Então, mesmo com vários tratamentos, ainda é difícil esse enraizamento. E aí a gente tem esse problema também, né? De ter todo esse cuidado de, quando tiver esse know-how, pegar realmente uma planta sadia para não correr o risco de reproduzir uma planta com uma doença bacteriana aí e acabar, ao invés de ajudar, prejudicar ainda mais o setor. Eu lembro quando eu estava no colégio agrícola, a gente aprendeu a fazer estaca de jabuticabeira, né? Falei, nossa, vou fazer aqui em casa. Fiz lá todo o processo, quando vi saiu os brotinhos, coisa mais linda, falei, opa, vai dar certo. Saiu só os brotinhos, raiz que era bom, nada, né? Então é bem complicado esse processo. E aí, para a gente finalizar, Angélica, eu gostaria que você apresentasse aqui, a gente tem desde produtor, a estudante, de graduação, de pós-graduação, e queria que você falasse um pouquinho do IAC, como é que vocês têm trabalhado com a cultura da oliveira, que tipo de serviço você tem prestado, qual que é a pesquisa, qual que é as gerações de conteúdo, e como é que tanto o produtor como o estudante poderia estar acessando esses projetos, essas informações, né? Aqui no IAC, eu comecei em 2012. Na verdade, tudo começou no estado de São Paulo por causa de um programa do Globo Rural, que saiu mostrando oliveira na região ali de Maria da Fé. Então, eles foram dos primeiros que começaram aqui na região sudeste, foram o primeiro, tanto que o primeiro azeite do Brasil foi extraído lá em Maria da Fé. E quando soltou essa manchete na televisão, foi um boom, assim, porque, assim, eles apresentaram uma planta que seria a solução para o produtor, com uma produção elevada, com custo alto, porque o azeite hoje nacional é alto. Então, hoje, principalmente esses azeites que estão premiados ou não, você não compra uma garrafa de 250 ml menos de 60, 70 reais. Aí o produtor pensa, eu vou plantar 100 mudas que seja, eu vou produzir 20 quilos por planta. Aí eu vou ter tantos litros de azeite e vou vender a 300 reais o litro. Não, o cara já achou que com 1 hectare, 2, ele já ia sair ganhando 10, 15 mil. E não foi assim. Então, isso deu uma falsa esperança para o produtor. E muitos produtores começaram a plantar sem ter essa noção de como era a planta, quem ia auxiliar ele, se as condições lá de Minas eram as mesmas da onde ele estava, da região realmente que estava plantando, que mostrou, porque também em Minas a gente tem produtividade boa numa propriedade e péssima em outra. Então, vai do manejo, vai de tudo isso que a gente já conversou. E o produtor não se atentou a isso, ele não foi ver se isso era uma condição para todos os locais, ele foi plantando. E aí, aqui no estado de São Paulo, começou a chegar a demanda na Secretaria da Agricultura, que precisava de apoio técnico, de assessoria, porque também, nem particular, eram muito poucos os assessores que tinham. A maioria era dessa propriedade, dessa instituição lá que participou desse programa de televisão. E eles não davam conta da assessoria para todo mundo que apareceu querendo plantar. Aí entrou as empresas de mudas, já começou o boom de vender muda, e aí, na época, um coordenador da APTA, que é onde a gente trabalha, chamou uma pesquisadora que tinha mais experiência, e ninguém tinha experiência em azeitona aqui, ninguém, eu mesmo nunca tinha visto um pé de azeitona. Então, o que ela fez foi montar um grupo
com pessoas especializadas em cada área. Então, foi na área de fitotecnia, na área de praga, na área de doença, de cigarrinha, eu na área de clima, outros, cada um de uma coisa, uns de fertilidade. Ela montou um grupo, e aí surgiu o grupo chamado Oliva SP. Esse grupo se desenvolveu, a gente fez alguns eventos. Pra você ter uma ideia, o primeiro evento que eu participei, veio um técnico lá, um agrônomo da Itália, dar um curso, e ninguém conhecia, sei lá, tinha 50 pessoas no curso, se tivesse uns 10 que conhecia a planta, era muito. Tanto que ele pegou uma azeitona, um azeite, passou e falou: você sente o cheiro da azeitona nesse azeite? O pessoal falava: não, porque a gente estava sentindo um cheiro de um azeite fresco. E para nós, o cheiro de azeitona é azeitona em conserva. É o que você tem no dia a dia. E até hoje a gente tem esse problema. A gente tenta passar para o consumidor que um azeite bom, um azeite novo, tem cheiro de grama, tem cheiro de folha de tomate. Ele fala: não, isso aqui está ruim, tem que ter aquele cheiro da azeitona em conserva. E isso é um defeito enorme no azeite. Então, aí esse grupo foi trabalhando, ela teve um projeto aprovado, um CNPq, mas a gente não hoje, como a gente trabalha, é com um produtor com projetos financiados. Então, o produtor nos procura, a contrapartida do Estado financeiramente é muito baixa, então a gente propõe para o produtor uma pesquisa e tem um valor, e ele paga essa pesquisa via uma fundação. Então, a gente não consegue dar essa assessoria totalmente de graça. Tem o pessoal da assistência técnica, que tinha um grupo lá em São Bento do Sapucaí, chegaram a tem viveiro lá, produziram mudas por um tempo, mas foram aposentando, né? Então, a gente tem um grupo hoje muito pequeno que trabalha na área, e na assistência técnica menos ainda. Então, a gente acaba fazendo essas parcerias com o produtor. No estado, a gente tem deficiência com profissional de campo mesmo. Então, e as regiões que a gente tem as áreas do IAC não são regiões aptas para plantio. Então, os experimentos são feitos tudo dentro de área particular, com auxílio do produtor. Hoje, e a gente atende, no dia a dia, a gente atende, orienta, mas acompanhar mesmo via projetos de pesquisa, esses projetos que o próprio produtor acaba financiando. Bacana. Não, perfeito, Angélica. Obrigado pela sua disponibilidade. Acho que é um tema bastante interessante, está em crescimento, então é uma excelente oportunidade. Essa live aqui ela vai ficar em breve disponível no canal da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia. Quem perdeu as outras lives do ano passado, a primeira desse ano de flores, está lá disponível, é só acessar e assistir as apresentações. A gente vai tentar gravar a apresentação da Cristina e tentar compartilhar lá também, para a gente não perder esse conteúdo voltado para o sul do Brasil. E da minha parte, eu queria agradecer e lembrar a todos que quem quiser participar do Congresso Brasileiro de Agrometeorologia, esse ano vai ser lá em Natal, vai acontecer do dia 3 a 6 de outubro. Então, a gente vai estar lá participando também. Então, quem quiser pode acessar o site e tem todas as informações e tudo que você precisar sobre o Congresso vai estar lá no site. E quem quiser ser sócio da CBAgro também, entra lá no site da CBAgro, da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, que tem todas as informações lá. Provavelmente você vai conversar comigo sobre a questão da sociedade, mas a gente precisa de mais pessoas, mais pessoas trabalhando junto com a gente aqui na sociedade, para a gente crescer a sociedade e cada vez mais levar informação sobre a agrometeorologia para diferentes áreas, diferentes regiões do Brasil. Angélica, se você quer fazer suas palavras finais aqui, aí depois a gente finaliza. Eu agradeço pelo convite e espero a gente se encontrar no evento, no congresso. Já fiz minha inscrição, já mandei meu trabalho. E na minha apresentação eu deixei um e-mail na última tela. Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar um e-mail, a gente responde à medida do possível. Eu consigo responder. Se eu conseguir responder, eu respondo. Se não, posso encaminhar para alguém da área que possa
responder. E, mais uma vez, obrigada. Perfeito, pessoal. Obrigado a todos que estiveram presentes com a gente aqui. Um forte abraço. E a gente tem no próximo dia 30 de agosto, então já daqui 2 semanas, a gente tem a live sobre café, tá? Então, em breve já vai estar um link disponível no site da FEAL para fazer a inscrição. E eu provavelmente vai ser o moderador de novo, então a gente vai estar presente aqui dia 30 de agosto fazendo essa live sobre o café, tá bom? Forte abraço e bom final de semana a todos. Obrigada. Tchau, tchau.